Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar a concordância verbal. Na última aula, nós abordamos a concordância nominal, que é bem mais simples e menor o conteúdo, né? Porque não tem tantas regras como a verbal. Se tratando de verbo, né, tudo fica mais apimentado. Então, nós vamos iniciar a concordância verbal hoje, e iremos se estender em outra aula, porque são várias regras, né? Conforme eu já disse. Então tem que ser por etapa para não ficar muita coisa em um dia só e o vídeo não ficar muito extenso. Então vamos lá. Essa apostila já é a apostila 4, que vocês irão pegar na secretaria da escola a partir de hoje. Semana que vem já iremos iniciar essa apostila, tá? E essa parte da, da explicação que tem na apostila, eu já estou apresentando a vocês aqui em vídeo, e eu peço que mais tarde vocês sinalizem com canetinha colorida, marcador de texto, essas informações importantes que eu estou falando aqui com vocês, tá bom? Façam as anotações que vocês acharem necessário na página. Então, qual é a regra geral da concordância verbal? O verbo sempre concorda com o sujeito em número e pessoa. Observe aí, olha só. As pessoas não paravam de circular dentro do bar. O sujeito da oração são as pessoas. Então, esse verbo parar vai concordar com as pessoas. As pessoas estão no plural. Embora o sujeito seja simples, mas a palavra em si está no plural. Então, o verbo vai concordar, tá? E a mesma regra vai valer quando o sujeito estiver no final, deslocado, no final da oração. Fugia como nuvens ao vento, a inscrição do escritor. Então, a inscrição do escritor é o meu sujeito. Simples, mas observe que está no singular. E o verbo lá no início da frase, o verbo fugir, fugia. A inscrição do escritor, ela, né? Pronome pessoal do caso reto. Ela fugia. Então, até aí bem tranquilo. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, o verbo no singular. Essa aí é mais simples. Para o sujeito composto, quando o sujeito vier antes do verbo, a concordância se faz no plural. Georgia e o rapaz. Georgia e o rapaz são o quê? Eles iniciaram um diálogo. Então, na dúvida, substituem a pessoa, o sujeito, pela pessoa, pelo pronome pessoal do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, fazendo essa substituição, vocês conseguem acertar na concordância. George e o rapaz iniciaram um diálogo. Eles iniciaram um diálogo, ok? Na página seguinte, nós temos quando o sujeito vem após, vem lá no finalzinho, há uma nova possibilidade de concordância. O verbo ele pode concordar com o núcleo do sujeito. O que é um sujeito? É a palavra principal do sujeito, né? E do mais próximo, e também tem outra opção. Vocês podem concordar com a totalidade do sujeito. Eu prefiro usar a totalidade do sujeito. É opcional, então eu posso escolher. Vamos aqui para o exemplo. Faltou planejamento e organização. Observem aí que o verbo faltar está no singular. Então, ele vai concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Quem é o sujeito? Planejamento e organização. Quais são os núcleos? Planejamento, organização. Então, sem o E. Qual é o núcleo mais próximo do verbo? Planejamento. Então, esse faltou concorda com planejamento.
Estou abrindo aqui mais a câmera. Esse aplicativo para mim é um pouquinho novo. Já mais abaixo está ao contrário, ó. Faltaram planejamento e organização. Então, no todo, na totalidade, faltaram planejamento e organização. Eles, né? Então, foi para o plural. Ok? O sujeito composto, anteposto, admite verbo no singular quando os núcleos do sujeito apresentam ideias de gradação. Como assim? Ideias de forma crescente ou decrescente. Vamos para o exemplo. Confiança, firmeza e coragem determinou ou determinaram sua vitória. Quando forem sinônimos, palavras que têm o mesmo significado, paciência e tolerância. Então, sua paciência e tolerância deixa-me ou deixam-me comovida. Forem formados por infinitivos. Infinitivos são aqueles verbos que ainda não foram flexionados e vão estar sempre no infinitivo. Terminação ar, ir ou verbo por, segunda conjugação. Nadar e caminhar faz bem ao corpo e à mente, ou fazem bem ao corpo e à mente. Se forem antônimos também, significado contrário, o verbo só poderá ficar no plural. Aí já vem para complicar a nossa vida, né? Nascer e morrer são parte da vida. É um pouquinho extenso, eu tenho que estar lendo com vocês, mas não posso deixar passar em branco isso aqui, tá bom? Por isso que está um pouquinho assim, devagar. Eu sei que vocês vão ter que parar um pouquinho para prestar atenção. Não é uma coisa assim tão prática, não. É prática no dia a dia, porque muitos já conseguem fazer isso sem perceber. Mas são regras que têm que ser sempre lembradas, né? Para não cair no esquecimento. Sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Então, nesse caso, o verbo fica no plural, concordando com a primeira pessoa ou com a segunda pessoa. É de grande importância que vocês venham trazer à memória os pronomes pessoais do caso reto. Quem é a primeira pessoa? Singular, eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela. E o plural dessas pessoas? Nós, vós, eles ou elas. Primeira pessoa sempre vai prevalecer. Então, aqui está eu e tu. Eu e tu. Quem é a primeira pessoa? Quem é o plural? Nós. Então, eu e tu gostamos do texto. É como se fosse fazer uma soma. É como você, lá no fundo 1, quando vocês vão passar para o pronome pessoal do caso reto as frases, eu e você, eu e Madalena fomos à praia. Nós fomos à praia. É tipo isso que vocês vão ter que fazer na memória, na mente de vocês, para entender qual é a concordância. Então, aqui está. Eu e tu gostamos do texto. Eu estou aqui observando o tempo para não ficar tão grande e eu parar para continuar na próxima aula. Nós gostamos do texto. Quando essa primeira pessoa, no caso eu, não tiver, não aparecer, é a segunda que vai prevalecer. Quem é a segunda? Tu. Então, tu e ele lestes do texto. Qual é o plural de tu? Vós lestes do texto? Vós e eles comprastes livros na viagem. Então, aqui já foi automaticamente. Então, recapitulando. Primeira pessoa sempre vai prevalecer. No caso de não ter a primeira pessoa, vamos para a segunda. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Mas indo para o plural, será nós e tu, vós. Casos que merecem destaque. Sujeito é tudo, nada ou ninguém. Passem canetinha nisso quando chegar a apostila. Tudo, nada ou ninguém. Vamos lá. Quando os vários elementos do sujeito composto forem resumidos pelas palavras tudo, nada ou ninguém, o verbo ficará no singular. Ok? Então, aqui não tem muito o que falar, porque é uma regra só. No número 2, aqui na outra coluna, está assim. Quando o sujeito for representado por expressões como a maior parte de,
a maioria, uma porção e etc., o verbo poderá ficar tanto no singular ou no plural. Só vou ler aqui um exemplo. Ó. A maior parte dos leitores entendeu o texto, ou então entenderam, tá bom? Tanto faz, tanto no singular como no plural. Só que, se a palavra que segue uma dessas expressões estiver no singular, aí tem que ficar no singular. Aí tem que haver concordância total. A maior parte da história estava sem sentido. Não teria como eu colocar aqui, ó. A maior parte da história estavam sem sentido, tá? Então, nesse caso aqui, não tem como. Só vou fechar essa página aqui para a gente continuar depois. Sujeito ligados por ou e por nem. Olha as conjunções aí, ó. Ou conjunção alternativa, nem conjunção aditiva, conjunção coordenada. A concordância é facultativa, singular ou plural. Se o fato puder ser atribuído a todos os núcleos, ou seja, se não houver ideia de exclusão ou alternância, aí tudo bem. Vamos lá ver aqui o exemplo. Ou o autor ou o narrador sabiam quem era Geórgia, ou sabia, tá? Nem o autor ou o narrador sabiam quem era Geórgia, ou sabia. Então, toda vez que o sujeito for ligado por ou por nem, é facultativo. Você pode escolher singular ou plural. A concordância se fará no singular se houver ideia de alternância ou exclusão. Ou eu vou excluir alguém, ou eu vou escolher. Há na linguagem coloquial uma tendência de anular a concordância no singular, principalmente quando os sujeitos estão ligados pela condição. José são eleitos para o governo estadual. Então a gente já vai mesmo na linguagem coloquial, mas na norma culta tem que fazer essa exclusão, tá bom? Sempre no singular. Nós vamos parar por aqui para não ficar muito extenso e depois eu vou deixar para vocês o que vocês têm que grifar. Eu acho que não tem necessidade, né? Eu acredito que vocês vão ver o que vai mais pegar para o lado de vocês aí na apostila, mas eu vou fotografar e vou botar para vocês as partes que vocês devem grifar, tá bom? Se vocês acharem necessário grifar outros que eu não coloquei, é que tudo aqui é muito importante. Aí vocês fiquem à vontade. Tarefa de hoje é coisinha simples, uma questão só, com 10 frases para vocês concordarem o verbo. Qualquer alternativa que não estiver encaixando no que eu falei, eu acredito que vai encaixar. Vocês podem me chamar no privado, tá bom? Porque tem aqui ainda o verbo ser, tem várias coisas aqui ainda para nós trabalharmos, tá? Então, vamos para o caderno. Semana que vem vamos começar a usar a apostila, tá? Trabalhando concordância, nominal e verbal. A nominal foi bem curtinha, vocês puderam observar, mas a verbal é um pouco maior, tá? Beijão, boa aula. Qualquer coisa é só chamar.